E é o pânico que então coloca as pessoas no que considero a estrela deste livro, que é chamada de ciclo da perdição. É onde você sente dor por qualquer razão. Isso ativa o caminho do sentimento no seu cérebro, que então ativa o caminho do sofrimento. E quando esse caminho do sofrimento aumenta, você então tem uma invasão de PANs, pensamentos automáticos negativos. E aí você fica negativo e depois você gira nisso, o que leva à tensão nervosa, que aumenta a dor, que então leva a hábitos prejudiciais. Álcool, maconha, comida ruim, opioides, qualquer coisa. E então isso te coloca neste ciclo de dor, sofrimento, pensamentos negativos automáticos, tensão, maus hábitos, dor, sofrimento. Você chama de ciclo vicioso da perdição. Pensamentos negativos? O ciclo vicioso. Agora, quanto da nossa dor no corpo está ligada aos nossos pensamentos? Bem, isso faz parte do ciclo vicioso. É essa invasão de pensamentos negativos automáticos e viés de negatividade. Então, eu publiquei um estudo este ano. Estou muito animado. Eu acho que é o maior estudo de imagem do mundo sobre negatividade versus positividade. E se você é negativo, isso na verdade diminui. O que vemos é uma diminuição da atividade em seu córtex pré-frontal. Agora, por que isso é algo ruim? Bem, seu córtex pré-frontal é a parte executiva do seu cérebro. Está envolvido com coisas como previsão, julgamento, controle de impulsos, mas também faz parte de... Existem 3 vias de dor no cérebro: sentir, sofrer, acalmar. Então, seu córtex pré-frontal envia sinais para o resto do seu corpo. Está tudo bem. Se acalme. Se você danificar isso, e nós falamos sobre isso com futebol, certo? Se você danificar isso, é mais difícil desligar os sinais de dor no seu corpo. Uau! Certo. Então, seus pensamentos influenciam sua capacidade de curar ou sentir dor. Seja de forma positiva ou negativa, é o que estou entendendo que você está dizendo. Momento por momento. Momento a momento. Cada pensamento que você tem impacta cada célula do seu corpo, momento a momento. Quando eu era um psiquiatra jovem, aprendi uma técnica chamada biofeedback, onde colocávamos sensores em seu corpo e observávamos a temperatura da mão, atividade da glândula sudorípara, variabilidade da frequência cardíaca e respiração. E eu faria um teste de associação de palavras com meus pacientes, e eu diria coisas que eram inofensivas, e então diria coisas que eram carregadas. E então, por exemplo, se eu dissesse mãe, e mãe para mim é um bom conceito, imediatamente minhas mãos ficavam mais quentes. Elas ficavam mais secas. Minha respiração ficou mais lenta. Minha variabilidade da frequência cardíaca aumentou. E isso aconteceu imediatamente. Agora, se você dissesse, pai, o que para mim foi um comentário estressante, Você está sentindo o coração acelerado. imediatamente as mãos ficam mais frias, elas ficam mais suadas. Meus músculos ficam tensos. Minha respiração fica mais rápida e superficial. Cada pensamento que você tem afeta cada célula do seu corpo. E não há nenhum lugar. Você sabe disso. Não há nenhum lugar na escola onde nos ensinam a disciplinar nossas mentes. E assim, as pessoas ficam apenas com a negatividade, que é pior agora por causa das redes sociais e das notícias negativas. E a depressão disparou. Você sabia que o suicídio entre os jovens aumentou 746% desde o ano 2000? E é tipo, por quê? O que aconteceu desde o ano 2000? Telefones celulares, mídias sociais, Covid. Temos que treinar todo mundo. E eu acho que isso faz parte da School of Greatness, certo? Você precisa ter a mentalidade. E não é acreditar em toda besteira que você pensa. Ou também é aprender como. Encontrar significado nas memórias da nossa vida que nos causam trauma, desencadeando todos esses pensamentos estressantes. Você sabe, pensamos em... Você pensa no pai. Espero que você tenha curado esse relacionamento na sua cabeça. Mas, se você não curou algo no seu passado, e vê essa pessoa, pensa nessa pessoa, alguém diz o nome dessa pessoa, e você fica tenso e nervoso. Isso significa que há uma associação em torno do seu pensamento e do seu seu corpo.
que está ligado à frustração, ou raiva, ou ressentimento, ou vergonha, ou culpa, que faz você se contrair de alguma forma. E esse cerrar, o que estou ouvindo você dizer, quanto mais você faz isso, causa dor no corpo. Quando você está tenso pensando, está tenso fisicamente, não está relaxando a respiração. Está criando mais um ambiente para dor e sofrimento ocorrerem. Talvez você não sinta a dor imediatamente, mas está construindo ao longo do tempo o ambiente para que a dor ocorra. Portanto, precisamos aprender a gerenciar nossa mente. Aprenda a gerenciar nossa mente, que é uma grande parte do livro. Outra parte muito interessante do livro, que eu realmente amo, mas inicialmente odiava, era que eu tendia a ter a síndrome de Poliana. Quero dizer, eu realmente trabalhei no meu próprio viés de positividade. Eu costumo notar o que está certo, muito mais do que o que está errado. Mas percebi que com a dor crônica, muitas vezes vêm pessoas boas que reprimiram a raiva. Sério? E então, enquanto eu trabalhava no livro, tive essa inspiração. Pois para fora a raiva? A síndrome de Poliana? Porque Poliana é meu filme favorito. Ensina as pessoas a jogar o jogo da alegria. Qualquer que seja a situação em que você esteja, o que há para se alegrar nesta situação? Aquela Poliana precisa fazer amizade com Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes. Você precisa ter um mecanismo para expressar os sentimentos negativos que tem. Se apenas sempre os ignorar, pode ser, como disse John Sarno, uma pessoa boa, mas vai se machucar. Há uma terapia fascinante de que falo no livro chamado Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve. O que é isso? Porque Sarno fala que dor crônica é raiva reprimida. E eu fico tipo, bem, como você libera a raiva? E essa é uma terapia que diz que se você está ansioso, se você está deprimido, muitas vezes você tem raiva por dentro. E então, se a raiva pudesse sair, para onde iria? E como você faz isso de uma forma saudável? Para que você não prejudique a si mesmo ou aos outros. Bom, sim, você sempre quer ser cuidadoso em como faz isso. E você quer ser respeitoso. Há um exercício no livro chamado Emotional Freedom Journaling, e eu adoro. Então, o que é que você pega uma página de um diário para cada 5 anos da sua vida. Então, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, e assim por diante. E tendo 71, são 14 páginas para mim. Uau. E você traça uma linha no meio, e do lado esquerdo, você escreve as coisas incríveis que aconteceram na minha vida. E do lado direito, você escreve as coisas terríveis que aconteceram. E logo, se você fizer isso, você chega aonde a raiva começou. E muitas vezes, quando nascemos, queremos nos conectar, certo? Você acabou de ter 2 bebês. E os bebês querem desesperadamente se conectar. Por quê? Porque sua própria sobrevivência requer isso. E então, eles querem se ligar. Então, quando algo ruim acontece, eles podem sentir dor, podem sentir raiva, podem sentir fúria. Mas é como? Ah, não, eu não posso ter esse sentimento. E quando eles têm esse sentimento, eles então se voltam para si mesmos, tipo, eu fiz algo ruim, eu causei isso. Então eles sentem culpa pela raiva. E se eles não processarem essa culpa pela raiva, isso pode levar a todo tipo de coisa, especialmente dor crônica. Mas em toda a mídia, uma romantização da mulher forte, independente, dona de si. E muita coisa nisso é muito positiva. Mas também criou uma cultura em que as mulheres são meio incentivadas a tratar o homem como errou uma vez, tá fora.